Bom dia, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade nesse momento ao nosso estudo acerca do inferno e do lago de fogo. No vídeo anterior, dedicamos um tempo importante e considerável para entendermos a localização do inferno, onde ele está se situado na terra, o contraste do céu com o inferno e também vimos como que o inferno é eterno, como que ele não se encerra. E eu mencionei uma série de falsas doutrinas que tentam mudar o que a Bíblia diz acerca do inferno, que tentam corromper o que a pura palavra de Deus nos informa acerca deste local. E algumas pessoas podem se sentir tentadas a fazer tal atitude porque elas acham que a ideia de um inferno eterno ela é muito cruel, ela é muito ruim, ela é injusta. E isso especialmente com os testemunhas de Jeová que vão espalhar doutrinas de que o inferno é a aniquilação, de que a pessoa que vai para o inferno ela desaparece. Mas isso não muda o fato que o inferno é eterno. Deus não é como nós pecamos, nós transgredimos, os nossos pensamentos não são como os dele. A nossa visão não é como a visão dele. Ele tem conhecimento e entendimento de tudo. E se nós fôssemos parar para considerar, para calcular o impacto que um pecado que nós cometemos, que uma mentira, que uma fornicação, que um adultério causou na nossa vida, na vida das pessoas à nossa volta, na nossa comunidade, na nossa região, eu acredito sinceramente que se a gente conseguisse entender completamente nós como seres humanos, a gente ficaria louco. Se a gente soubesse de todas as vidas que a gente machuca cada vez que a gente peca. Porque nós precisamos entender que através do nosso erro, através da nossa falha, especialmente se nós estamos numa posição de autoridade, como por exemplo um governante, como por exemplo um presidente, como por exemplo um rei, ou pode ser até uma autoridade menor, como por exemplo um pai de família. Se um pai de família soubesse todos os impactos que ele causou durante a criação dos seus filhos por cada um dos erros, pecados e maldades que ele fez durante a sua vida, eu acredito que é algo que assim, o ser humano reconsideraria bastante a sua posição, as suas atitudes. A gente não vê a extensão final do nosso pecado. Nós não conseguimos compreender como que o erro que nós cometemos hoje afeta a vida de uma pessoa que está à nossa volta e como que por conta do nosso erro, por conta da nossa maldade, da nossa transgressão, nós acabamos fazendo com que seja mais fácil para que essa pessoa contra a qual nós pecamos, peque também. Esteja mais estressada, esteja mais cansada e com isso ela vá e fale com outro erro também. Aí essa pessoa vai e peca também. Aí você cria um ciclo vicioso de mais erros dentro da vida das pessoas, dentro de uma determinada comunidade. Então, quando a gente está falando de pecado, o pecado não é uma brincadeira. O pecado não é uma ação inconsequente. Ela machuca o nosso próprio corpo, ela machuca as pessoas à nossa volta e ela cria danos virtualmente irreparáveis, humanamente falando. A única coisa de fato que limpa o nosso pecado é o precioso sangue de Cristo. Então, quando estamos falando de inferno, o inferno é eterno. Não é algo que está para discussão, é algo que a Bíblia fala claramente. O inferno é eterno, o inferno é real. É um local de tormento, é um local de dor. Mas fato é que Deus não quer que ninguém vá para lá. Deus não é tardio para com a sua promessa, mas é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento, através do arrependimento. Jesus Cristo é o Salvador de todos os homens, especialmente daqueles que creem. Porque Deus amou tanto ao mundo que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é a partir desse ponto que eu gostaria de retomar o nosso estudo. O inferno é eterno. O inferno não se encerra. E ninguém precisa ir para lá. Eu já falei aqui no canal também em outros momentos que bebês quando morrem, eles vão direto para o céu. O versículo que eu mencionei, de 2 Pedro capítulo 3, mostra que Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Quem vai para o inferno é através da sua livre escolha. É através do seu livre arbítrio de rejeitar o Evangelho, de conscientemente dizer não
para Deus. E outro ponto bem interessante acerca da eternidade e a continuidade do inferno são passagens como Apocalipse capítulo 9 e Marcos capítulo 9. Porque o fato é que dentro do inferno se tem uma espécie de fauna, se tem criaturas lá. Esses seres que Apocalipse capítulo 9 descreve como sendo uma locusta infernal que tem poder como o de um escorpião, um ferrão como o de um escorpião, um aspecto similar a cavalos preparados para a batalha, com coroas, com armaduras. Também há descrições acerca de seu cabelo como de uma mulher, ou seja, um cabelo longo, dentes como de um leão. E o propósito dessas locustas que saem do abismo sem fundo, da fumaça do abismo sem fundo, é justamente causar dor aos homens na terra. Isso é um evento descrito no fim dos tempos, durante as trombetas, durante os cálices da ira de Deus, ou seja, o arrebatamento já vai ter acontecido, os salvos não vão passar por esse período da ira de Deus, não aqueles que foram salvos antes do arrebatamento, vão ter pessoas que vão acreditar depois e aí vão ter que passar, pelo menos presenciar o mundo nessa situação, não que eles vão ser punidos como os reprovados, como os incrédulos, mas fato é que vai haver essa espécie de inferno na Terra. Então, uma maneira interessante de aprendermos também acerca de como o inferno é lermos o Apocalipse, porque o Apocalipse mostra nesse momento aqui extremamente específico, literalmente, algo que está no inferno, essas locustas, vindo para a superfície e atormentando os homens. As locustas não estão matando os homens, estão os atormentando continuamente. Durante todo esse período dessa praga, dessa punição. Em Marcos capítulo 9, no versículo 43, vamos ter outro versículo que nos informa acerca também de uma criatura que está localizada no inferno. E se a tua mão te ofender, corta-a. Melhor é entrares na vida mutilado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu pé te ofender, corta-o. Melhor te é entrar na vida coxo do que, tendo dois pés, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o teu olho te ofender, arranca-o. Melhor é entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Durante toda essa extensão do versículo 43 ao 48, é repetida essa mesma frase. O verme não morre, o fogo não se apaga, o fogo que nunca se apaga. Também, claro, a eternidade do inferno. É um local onde não somente esse fogo é contínuo, mas esse verme que está presente também não morre. E qual que é a função de um verme assim, na escala ecológica? Esses vermes, esses animais, eles auxiliam na decomposição da carne, do corpo. Então eles consomem, eles se alimentam da carne podre, até o ponto que só vai restando, de fato, o osso mesmo de um corpo morto. Então, se o inferno é um local onde o verme não morre, há de se entender que esse verme está continuamente comendo essa carne, se alimentando. E aí nós temos a questão que o lago de fogo, em especial, está associado com a pessoa estar presente lá em corpo. Enquanto no inferno, a pessoa ela está presente somente em alma. Agora, pode ser também que esse verme seja uma criatura espiritual, em que mesmo a pessoa estando em alma, ainda assim esse verme consiga atormentar ela. Ou pode ser que seja algo mais específico do lago de fogo. De qualquer forma, esse verme vai estar presente lá. E uma criatura bem interessante que podemos tirar como comparação disso é o berne. Essas larvas de várias espécies de moscas que parasitam humanos, que parasitam cavalos, que parasitam, em alguns casos, esquilos, mamíferos variados, outros tipos de animais, no qual essa mosca coloca um ovo em alguma parte do corpo da pessoa e essa larva ela vai comendo a carne do hospedeiro. É relativamente comum aqui no Brasil, especialmente em pessoas que habitam em áreas próximas à mata ou em regiões mais rurais. E, em alguns casos, é bem extremo se a pessoa está com
algum machucado, que a carne começa a entrar em decomposição, começa a necrosar. Em alguns casos até moscas que não necessariamente são parasitas, mas que se alimentam de carne podre, colocam os ovos. Enfim, não vou entrar tanto em detalhe porque é um assunto extremamente nojento. Mas já dá para se entender que se é repulsante para a gente quando a gente vê nos animais, quanto pior não é quando isso está na nossa própria carne e quando não dá para fazer nada sobre isso. Não é um calor somente que nunca se apaga, um fogo contínuo, mas um verme que nunca morre, que vai continuar se alimentando, roendo a sua carne, comendo seus ossos eternamente no inferno. Então, quando a gente está falando de uma fauna infernal, de criaturas que estão presentes no inferno, é importante nos lembrarmos que os demônios não comandam o inferno. Os demônios estão sendo unidos no inferno. O que de fato nós temos presentes no inferno que causam dor aos outros participantes do inferno, muito possivelmente essas locustas também causam normalmente, além desse evento em Apocalipse capítulo 9, onde eles foram para a superfície, nós temos esse verme que nunca morre. E, como exemplo, eu trouxe essa ilustração desse verme, que é um animal corpo coberto de espinhos e pequenos ganchos para que seja impedido a sua remoção do corpo do hospedeiro. E aqui, novamente, de novo, nós temos essa ilustração aqui embaixo, que é uma ilustração artística de uma interpretação acerca de Apocalipse capítulo 9. Então, não quer dizer que os escorpiões, essas locustas do inferno, são exatamente assim. Mas, de todas que eu pude analisar, eu acredito que essa é uma das mais fiéis à descrição, de parecer com um cavalo, cabelo como de uma mulher, uma coroa como de ouro, rosto similar a um homem. Seja que for, essas criaturas vão ser bem assustadoras e vai ser uma sensação terrível ser picado por elas. Mas antes da gente chegar à nossa conclusão aqui desse estudo, existe outro ponto muito importante que deve ser falado. O inferno ele é eterno, ele é contínuo, ele nunca acaba. Mas é importante entendermos que a condenação, o nível de punição dentro do inferno, ele vai variar de pessoa para pessoa. A Bíblia fala de uma maior condenação. A Bíblia fala de um pecado maior. É um erro acharmos que todo pecado é igual. Como eu disse no início, cada pecado traz consequências horríveis. Mas fato é que um assassinato é muito mais grave, causa muito mais impacto que uma mentira. Uma mentira não pode ser, a pessoa... você pegou meus R$5? Não peguei, mas na verdade a pessoa pegou, ela roubou. É um pecado, é horrível, tem consequências que a gente não consegue calcular, mas ainda assim uma pessoa que vai e comete 2 assassinatos é um pecado maior. Por isso que a Bíblia fala que há pecados que têm como punição a pena de morte, que o governo deveria executar essa punição, enquanto há outros pecados que não se tem punições governamentais. E há outros pecados ainda em que há punições diferentes, como por exemplo no roubo é restituição. A pessoa não vai para a prisão. A Bíblia não fala de punições com prisão. Mas o fato é que eu gostaria de trazer é justamente essa questão de diferentes condenações. E Lucas capítulo 12 é um capítulo interessante que fala acerca de uma parábola, onde nós vamos ter esse conceito de que há muito é dado, quem tem muita oportunidade, quem tem muitas chances, quem tem muita autoridade, muito é requerido. Lucas capítulo 12, versículo 46. O Senhor daquele servo virá em um dia quando ele não espera, e em uma hora quando ele não estiver ciente, e açoitá-lo-á severamente, e irá designar-lhe sua porção com os incrédulos. E o servo que sabia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não sabia e fez coisas dignas de açoites, será castigado com poucos açoites, porque a quem quer que muito for dado, muito será requerido dele. E para o homem que muito foi confiado, muito mais se exigirá dele. Então a Bíblia fala acerca desse conceito que faz parte da justiça. Uma pessoa que faz um pecado, que comete uma coisa errada, conscientemente, que tinha um total entendimento de que aquilo é um pecado, que sabia o que a Bíblia falava acerca daquela questão, que ouviu uma pregação acerca daquela questão, vai ser castigado com muitos açoites. Agora, uma pessoa que não ouviu a pregação,
que não leu na Bíblia acerca daquele pecado, mas ainda assim o fez, não muda o fato que é uma injustiça. Não muda o fato que é algo digno de açoites. Porém, ele vai ser castigado com poucos açoites. Então, na Bíblia, biblicamente, mesmo que uma pessoa faça algo errado, entre aspas, sem ter conhecimento total disso, ainda assim é algo errado. É importante entendermos também que a Bíblia fala que Deus nos criou com uma consciência. Então, todo ser humano naturalmente tem consciência. E ela consegue ter esse entendimento acerca da lei de Deus, acerca do que é certo, acerca do que é errado, através do sentimento de culpa que ela sente quando ela peca. Ou do sentimento de justiça quando ela faz algo que é correto, quando ela ajuda o próximo, quando ela ama o próximo. Porém, como nós temos a carne, através dos anos, nós vamos escurecendo, nós vamos deixando a nossa consciência insensível aos pecados que a gente comete. Então, de tanto que a gente comete pecado, a gente perde a sensibilidade. A gente perde o senso de gravidade para o pecado. Por isso que é tão importante a gente estar lendo a Bíblia, a gente estar presenciando a igreja, a gente estar em comunhão com os irmãos, para que a gente não fique insensível aos erros que a gente comete, para que a gente não haja como se fossem coisas pequenas. Mas, de qualquer forma, existe um servo que vai ser castigado com muitos açoites e um servo que vai ser castigado com poucos. Posteriormente, em Mateus capítulo 12, no versículo 41. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui um que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui um que é maior do que Salomão. Então aqui Jesus Cristo ele menciona esses dois exemplos muito interessantes na Bíblia, no qual gentios, no qual as nações, através de homens de Deus, a pregação de Jonas, e posteriormente através da sabedoria de Salomão. Eu acredito até que no caso da Rainha do Sul e de alguns homens de Nínive, não todos da nação, mas alguns homens foram salvos através da pregação de Jonas. Ele pregou que Nínive seria destruída e posteriormente acredito que essas pessoas buscaram a Deus. A Bíblia fala que elas se arrependeram de seus atos ruins, mas eu acredito também que eles foram salvos. Então, é interessante analisarmos esse versículo porque estamos vendo que está aqui um que é maior do que Jonas. Está aqui um que é maior do que Salomão. E mesmo assim, essas pessoas, os fariseus, os judeus, Jesus veio para os seus e os seus não receberam. Eles negaram a Cristo, eles negaram a Deus na carne. Quão grande não será a punição deles? Quão grande não será o castigo deles? É até essa questão de... Seria muito maior o castigo para uma pessoa que rejeita Deus na carne, que rejeita Jesus Cristo, que está lá naquele momento fisicamente pregando para eles, do que, por exemplo, um homem de Nínive que não creu em Jonas. Ele ainda fez algo errado. Ele ainda será punido. Quando um evangelista bate na porta de uma pessoa não salva, essa pessoa rejeita essa pessoa, ela ainda está em risco de ir para o inferno, porque ela ainda não crê em Deus. E ela teria essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus através desse evangelista. Mas quão maior não é essa oportunidade quando é literalmente Cristo que bate na sua porta? Falando aqui da ministração física dele aqui na Terra. Então, temos esse ponto. Mas outra coisa bem interessante também que a gente pode tirar de conclusão aqui é que os homens de Nínive estão se levantando no juízo com essa geração e estão condenando ela. Então, quando estamos falando de um evento que estamos quase para ler aqui, do Lago de Fogo, do juízo do Trono Branco, é possível que estejamos falando de telespectadores, de pessoas que estão acompanhando esse juízo, de algo que está sendo presenciado pelos outros. E não necessariamente de pessoas que... Somente pessoas que estão sendo condenadas estão presentes, mas talvez os santos, os justos, os filhos de Deus, também vão estar presenciando e condenando essa geração. Condenando essas pessoas que não creram em Cristo. E aqui é mencionada a Rainha do Sul e alguns desses homens de Nínive. Outro versículo, outro trecho bem interessante é Mateus capítulo 23, no versículo 14, que diz: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e sob pretexto fazeis longas orações. Por conta disso, recebereis a maior condenação. Se existe uma maior condenação,
Se existe uma comparação, uma escala entre as condenações, existe um grau maior de punição no inferno. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, estamos falando aqui de falsos profetas, estamos falando aqui de reprovados, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, um convertido, e depois de o ter desfeito, fazeis 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Então, filhos do inferno é um sinônimo de filhos de Belial, filhos de Satanás, as pessoas que se foram rejeitadas por Deus depois de tanto resistirem à palavra dele. Se alguém ainda não assistiu os vídeos acerca de quem são os reprovados, o estudo que fizemos, recomendo que seja assistido. É uma doutrina que aparece continuamente pela Bíblia. É importante termos em mente ela. João capítulo 19 diz, no versículo 11, em relação a Pilatos, Pôncio Pilatos conversando com Cristo. Jesus respondeu, tu não poderias ter poder contra mim, se de cima não te for dado. Por isso, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, se tu deixares este homem ir, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, fala contra César. Nós temos esse momento muito interessante que faz muitas pessoas dizerem que os romanos que mataram Cristo, mas o fato é que Pilatos não queria matar Cristo. Pilatos procurava soltá-lo, mas o povo, os judeus, não somente os líderes dos judeus, os judeus como um todo, a nação como um todo, gritava que o sangue dele esteja sobre nós e nossos filhos. Aqueles que o entregaram a Pilatos, maior pecado tem. Isso não quer dizer que Pilatos estava certo também de ter feito o que fez. Ele ouviu a voz do povo, ele foi um líder fraco, ele fez algo errado por pressão, para não ser inimigo do César nos olhos do povo. Foi algo que eles usaram para chantagear Pilatos a cometer este pecado. Mas pecado maior ainda foi o povo que, em primeiro lugar, acusou Cristo, entregou Cristo, Judas que traiu Cristo e que gritavam para soltar Barrabás. Então nós vemos aqui que há um momento onde muitos açoites são colocados e outros poucos açoites. Há um momento onde há uma maior condenação e um local onde há um maior pecado. Então, existem graus de punição no inferno. Agora, tem uma série de livros, o Inferno de Dante, que fala que os mentirosos vão ser punidos dessa forma no inferno e os adúlteros vão ser punidos dessa forma no inferno. A Bíblia não fala com esse detalhe. O Inferno de Dante não é bíblico. É os escritos de Dante, que ele criou a partir de sua própria imaginação, e nós não devemos pegar mídia, nós não devemos pegar trabalho de ficção e considerar como o mesmo nível de informação que a Bíblia. A Bíblia é a palavra perfeita de Deus. Quanto às obras de homens, elas contêm erros, contêm falhas. E, para encerrarmos, eu gostaria de falar então justamente do Lago de Fogo. Então, o que é o Lago de Fogo? O inferno, recapitulando, ele está presente no coração da Terra, nas partes inferiores da Terra, no que nós consideramos hoje em dia como o núcleo da Terra. É aí que o inferno está presente. E as pessoas, quando elas morrem, elas vão para o inferno como? Elas vão para o inferno em alma. O corpo de uma pessoa que vai para o inferno permanece aqui na Terra. E o corpo de uma pessoa que vai para o céu permanece aqui também na Terra. A diferença é que uma pessoa que morre e vai para o céu, o seu espírito e a sua alma vão para o céu. Agora, uma pessoa que morre e vai para o inferno, o seu espírito vai para Deus que o deu, mas a sua alma vai para o inferno. A alma é diferente do espírito, então? Sim. O espírito de ninguém vai para o inferno. De um ser humano vai para o inferno. O espírito do homem vai para Deus que o deu. Quando Cristo morreu na cruz, ele rendeu o espírito e a sua alma desceu para o inferno. Porém, a diferença de cada uma dessas questões é um próprio estudo também, mas eu só gostaria de deixar claro, de primeiro momento, que alma, corpo e espírito são diferentes um do outro. Vejamos o que a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para sempre e sempre. E eu vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, de cuja face a terra e o céu fugiram, e não se achou lugar para eles. É importante entendermos
que nesse momento, depois do reino de 1000 anos de Cristo, depois da batalha de Gog e Magog, depois que Satanás for jogado no lago de fogo, vai se ter o julgamento do grande trono branco. E o julgamento do grande trono branco está associado com o novo céu e a nova terra. Porque a terra e o céu antigos fugiram, não se achou lugar para eles, foram dissolvidos. E o que aconteceu? E eu vi os mortos, pequenos e grandes, em pé diante de Deus. E os livros foram abertos, e outro livro foi aberto, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, de acordo com as suas obras. E o mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E eles foram julgados, cada homem de acordo com suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos então separar aqui as informações que podemos obter através desse trecho. Primeiramente, o evento do grande trono branco está muito próximo do novo céu e da nova terra. Até esse momento, já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu o reino de 1000 anos de Cristo, já aconteceu o tribunal de Cristo. Então, não somente as pessoas que acreditam em Deus ressuscitaram, as pessoas que eram salvas ganharam um corpo glorificado, mas elas também receberam suas recompensas. Então, até esse momento aqui, quem são os mortos? São todas aquelas pessoas que estavam no inferno. Todas aquelas pessoas que não foram para o céu. Então, não é como se alguém estivesse no céu, incluindo nós, pequenos e grandes, vão ser julgados no julgamento do grande trono branco. O julgamento do grande trono branco envolve essas pessoas que estavam no inferno. Afinal, a Bíblia diz que Cristo nos dá a vida eterna e que quem é salvo não ouvirá da segunda morte. Então, quem acredita em Deus, quem foi salvo, quem estava no céu, os bebês que morreram e foram para o céu, ninguém dessas pessoas vai, primeiramente, ser considerado um morto e muito menos participar do julgamento do grande trono branco como sendo julgado. Pode ser nesse momento que a Rainha do Sul vai se levantar contra essa geração, condenando essa geração. Pode ser que nesse momento os homens de Nínive vão condenar essa geração. Pode ser que nesse momento nós vamos estar presenciando esse julgamento, mas não sendo julgados no meio disso. E outra coisa, quais livros foram abertos? O livro da vida foi aberto e os livros. Que livros são esses? Eu acredito que esses livros que foram abertos são 66 livros que compõem a Bíblia, a palavra de Deus. Afinal, a gente tem a lei de Deus presente em Êxodo, em Levítico, em Números e Deuteronômio, mas também, por toda a extensão da palavra de Deus, nós temos ainda mais explicações acerca do que é um pecado, acerca de coisas corretas que devemos fazer. Jesus Cristo mesmo falava bastante, ele aprofundava nos mandamentos de Deus. A questão de não somente não assassinarmos, mas não odiarmos o nosso irmão no nosso coração, de não somente não cometermos adultério, mas não cometermos adultério em nosso coração. Isso não quer dizer que antes cometer adultério no coração era certo, não. Jesus Cristo está apenas expandindo ainda mais, explicando ainda mais claramente para nós o que é um pecado, o que é uma transgressão. Portanto, toda a palavra de Deus pode ser entendida como importante e digna de ser usada como um manual de coisas certas que devemos fazer e de coisas erradas que não devemos fazer. Então, eu acredito que esses livros que foram abertos são os 66 livros de Gênesis e Apocalipse que compõem a Bíblia. E esse outro livro que foi aberto é o livro da vida. O que é o livro da vida? Isso é um assunto por si só. Mas, em um breve resumo, o livro da vida contém o nome de todas as pessoas que estão vivas. É bem didático o nome dele. Porém, é importante entendermos que existe dois tipos de vida. Existe a vida física e a vida espiritual. Quando a pessoa ela está viva fisicamente, mas ela peca pela primeira vez, ela morre espiritualmente. Então, a única vida que ela tem é a física. O que acontece quando uma pessoa que está viva fisicamente morre? A sua alma vai para o inferno. Essa pessoa tinha uma vida física junto com a espiritual.
junto com a espiritual. Mas espiritualmente ela morreu, então ela só tem a física. Quando ela morre fisicamente, ela não tem mais vida. E o nome dela, portanto, é apagado do livro da vida. Agora, uma pessoa que morreu espiritualmente, mas creu em Cristo, o que acontece? Ela nasce de novo. Ela tem a vida eterna. O nome dela é selado. Ela recebe o Espírito Santo. Então, independente se uma pessoa que é salva morrer fisicamente, o nome dela está selado. Não vai ser apagado do livro da vida nunca. É vida contínua, é vida infinita. Então, nenhum santo vai ter o nome apagado do livro da vida. Nenhum filho de Deus vai ter o seu nome borrado fora. E é importante mencionar que nenhuma dessas pessoas que estão mortas, o nome estava escrito no livro da vida. É como se fosse mais uma testemunha. Vocês tiveram a oportunidade de ter o seu nome selado aqui. Mas vocês não quiseram. O nome deles não vai ser encontrado no livro da vida. Portanto, todos esses mortos que o mar está entregando, que a terra está entregando, é interessante vermos isso, né? Que é como se houvesse esse momento de julgamento final antes do novo céu e da nova terra. Porque no novo céu e na nova terra, nós não vamos ter mais esse pecado na terra. Deus vai habitar com os homens. A gente vai ter esse momento de limpeza. Então, é como se o mar estivesse entregando, a morte estivesse entregando os mortos logo antes do novo céu e da nova terra. Logo, o ato final antes dessa troca de céu e terra. Eles vão ser julgados de acordo com as suas obras, e a Bíblia diz que porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus, porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem, não peque, então todas essas pessoas vão ser condenadas. Só que aí vai ter a questão também da maior condenação, uns vão ter cometido mais pecados do que outros. E olha que interessante no versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Qual é a primeira morte então? O inferno, onde a pessoa vai em alma. Qual é então a segunda morte? O lago de fogo, onde a pessoa vai em corpo e em alma. A Bíblia fala de uma ressurreição dos mortos, mas essa ressurreição especificamente é dessas pessoas que estavam no inferno. Elas vão receber um corpo de fato, não um corpo glorificado. Elas vão receber como se fosse o corpo antigo delas, por isso que o mar, a morte está entregando o corpo delas. Porém, eles vão sofrer no lago de fogo. E aqui tem algumas pessoas que dizem uma coisa que é verdade, mas da maneira como eles falam, eles abrem portas para confusões. Então vamos explicar isso de fato. Algumas pessoas vão dizer que o inferno não é eterno porque vai ter um momento que ele vai ser lançado no lago de fogo. E de fato, o inferno é lançado no lago de fogo. Mas o lago de fogo possui alguma diferença do inferno no sentido de punição? É como se as pessoas que estivessem no inferno fossem ser aliviadas agora, como se elas fossem escapar do inferno. Não, elas vão continuar em fogo e em tormentos eternamente. Elas vão continuar nesse local onde o fogo não se apaga e o verme nunca morre. Então a comparação que nós podemos fazer é que o inferno é como se fosse um lixo que você pega de sua casa e amarra. Ele está próximo de sua casa. Você coloca ele na porta de sua casa para o lixeiro recolher ele. Vamos supor então que o inferno é esse lixo que está na porta da sua casa e que os pecadores que estão morrendo indo para o inferno estão dentro desse saco de lixo. O que acontece quando o caminhão de lixo recolhe o lixo e joga esse lixo no lixão? Nesse local isolado da cidade, afastado da cidade. É como se o lixo tivesse ido para um lugar tranquilo, para um lugar limpo, para um lugar de paz, para um lugar cheiroso. Ele foi para um lugar pior ainda. Ele foi para um lugar de muitas maneiras similar, de estar rodeado de ainda mais lixo. Então, assim é o inferno e o lago de fogo. O que a gente mais vê de diferença em relação ao inferno e ao lago de fogo é a proximidade que eles têm em relação à Terra. O inferno está localizado no centro da Terra, enquanto o lago de fogo é situado como as trevas exteriores, e a gente vai logo ver o que isso significa. E a questão da ressurreição. O inferno, a pessoa vai em alma. No lago de fogo, a pessoa vai em corpo e em alma. Vejamos então em relação à sensação que a pessoa está no lago de fogo. Portanto, se alguém diz, o inferno ele vai acabar.
Elabore. O que você quer dizer exatamente? Você está dizendo, como testemunha de Jeová, que o inferno é aniquilação? Ou você quer dizer que o inferno vai ser lançado no lago de fogo? Essa é a segunda morte. E o lago de fogo é um local que arde com fogo e enxofre. O que você quer dizer de fato? A gente precisa ser muito claro ao explicar nossas doutrinas. Especialmente se estamos falando com bebês em Cristo. Especialmente se estamos tratando de pessoas que ainda não têm muito conhecimento da Bíblia. Porque são muitos os enganadores, muitas pessoas que estão se esforçando de fato para levar as pessoas para o caminho da mentira. Apocalipse capítulo 21, no versículo 8 diz: Mas os medrosos, incrédulos, e os abomináveis, e assassinos devassos, e feiticeiros, e idólatras, e todos os mentirosos terão sua parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então esse é um versículo muito utilizado ao pregar, de porta em porta, porque o salário do pecado é a morte. E essa morte não é somente a morte física, mas também a segunda morte. Mas também o lago de fogo. Porém, mesmo assim, nós merecendo isso, mesmo que isso seja o adequado para os nossos erros, nós conseguimos obter a salvação através de Jesus Cristo. E acerca da questão das trevas exteriores, Mateus capítulo 22 diz: Então disse o rei aos servos: Amarrai os seus pés e mãos, levai-o embora e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O inferno é conhecido também como local de escuridão. As locustas do inferno saíram da fumaça que estava no abismo sem fundo. Porém, o inferno ele está localizado no centro da terra, distante de nós que estamos na superfície. Mas, de fato, é uma treva exterior, de fora? Não. Ela seria uma treva interior, para dentro. Então, quando estamos falando de trevas exteriores, nós estamos falando do lago de fogo. E o que é possível inferir acerca disso, entender acerca disso, é pensar em uma noite escura. E dentro dessa noite escura, se nós olhamos para uma noite escura, nossa, aí sim, uma noite onde a lua não onde a lua não está bem clara, né? Especificar. Aí porque a noite escura toda noite é escura. A noite onde não tem luz da cidade presente, você vai para uma região rural, você olha para o céu. Não tem luzes artificiais, apenas o brilho das estrelas. É possível ver o brilho forte das estrelas, mas também é possível ver o espaço vazio, essas trevas, bem longe, externas à Terra, no segundo céu. Então, quando estamos falando dessas trevas exteriores, eu acredito que nós estamos falando do espaço. O inferno, então, está presente no núcleo da Terra. Mas quando vir o novo céu e a nova Terra, o inferno não mais vai estar presente dentro da Terra, antes vai estar presente afastado, longe. E de certa forma nós vamos conseguir ainda ver esse lago de fogo. Então não vai ser tão distante assim ao ponto de a gente nem sequer saber que ele está presente, porque existem passagens que falam acerca da nossa visualização desse local, desses corpos, dessas pessoas. Porém eles não vão estar presentes no novo céu e na nova terra. Eles não vão ser participantes nisso. Eles ficarão de fora. Isaías capítulo 66 diz, versículo 22, Porque como os novos céus e a nova terra, os quais eu farei, permanecerão perante mim, diz o Senhor. Desta forma, vossa semente e o vosso nome permanecerão. E acontecerá que, desde uma lua nova a outra, e desde um Shebeth ao outro, toda carne virá para adorar perante mim, diz o Senhor. E eles sairão e verão os cadáveres dos homens que têm transgredido contra mim, porque o verme deles não morrerá, nem o fogo que os queima será apagado, e eles serão uma repugnância para toda a carne. Vejamos o tanto que Isaías 66 é parecido com o que nós lemos em Marcos capítulo 9, com o que nós lemos diversas vezes sobre o fogo não se apagando, sobre esse tormento continuando. E ainda por cima vão ter pessoas que se dizem judeus, que dizem que acreditam no Antigo Testamento e que vão falar que a ideia de inferno é absurda, que a ideia de inferno não é encontrada na Bíblia, que é uma invenção para fazer as pessoas ficarem com medo. Isaías 66 é Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12, é Antigo Testamento e também fala acerca desse local. Deuteronômio, capítulo 32, que é a primeira menção do inferno, é Antigo Testamento.
Então não é uma ideia totalmente nova. Até, inclusive, Novo Céu e Nova Terra são profetizados no Antigo Testamento. E como nós vimos aqui, muitos assuntos de Apocalipse, muitos assuntos acerca do fim dos tempos podem nos ajudar a entender ainda mais acerca do lago de fogo, acerca do inferno, acerca dos anjos, acerca dos demônios. Portanto, futuramente, esse sendo o último vídeo dos princípios da doutrina de Cristo, eu pretendo estar adentrando acerca de quem são os anjos, quem são os demônios, quem é o anticristo, quem é o falso profeta, o reino de 1000 anos de Cristo, eventos de Apocalipse, para que possamos estar salientados e cada vez mais firmes buscando as doutrinas de Cristo. Então, muito obrigado a todos que assistiram. Espero que tenha ficado evidente a eternidade do inferno. Essa fauna misteriosa que está presente também no abismo sem fundo e possivelmente no lago de fogo. E a diferença do inferno para a segunda morte. Que Deus abençoe vocês, um bom dia e até mais.